Vamos direto para o nosso debate. Hélio, vou começar com você. A Haddad anuncia para compor o seu pacote um polêmico imposto de exportação de petróleo. Diz que são apenas 4 meses, que vai reverter isso, que é para manter a expectativa de arrecadação. Qual é a sua primeira impressão a esse imposto? Boa noite, Raquel, Joel, pessoal. Eu sou muito crítico desse imposto. Esse é um imposto que todo país procura evitar, porque os países procuram obter divisas, dólares, exportando. Então, você vai colocar imposto de exportação. Claramente, o que o Haddad quer é impor um custo à Petrobras e às empresas petroleiras que exportam petróleo, porque o Brasil é exportador de petróleo bruto. Então, como ele está tendo dificuldades em manipular mais o preço do petróleo na Petrobras, e eu já queria falar sobre isso, que ele já está manipulando, mas ele gostaria de manipular mais. Ele está fazendo isso por meio desse imposto. Isso significa que a Petrobras vai ser prejudicada, que as outras petroleiras vão ser prejudicadas, os preços na Bolsa hoje já caíram, porque o preço internacional é dado, Raquel. Se o preço internacional é dado e você coloca o imposto de exportação, o governo está tirando esse dinheiro todo dos exportadores e os exportadores recebem menos do que eles recebiam antes. Você está prejudicando as petroleiras. Isso é um imposto danoso, no caso eu acho que ele é confiscatório e, além disso, só para já colocar o outro tema, a gente está vendo hoje uma redução dos preços da Petrobras, independente do imposto, que a gente está falando de imposto aqui, mas a Petrobras está reduzindo o preço dela. O último reajuste que foi no início de dezembro, de lá para cá, o preço do petróleo está no mesmo patamar, o dólar está no mesmo patamar, a gasolina está um pouco mais cara e eles estão reduzindo o preço da Petrobras hoje, de realização da Petrobras. Ou seja, para mim, isso está mostrando já uma interferência na Petrobras, na PPI, porque não há justificativa para os preços estarem no mesmo patamar que 7 de dezembro, que foi o último reajuste, e hoje, justamente, que coincidência, no dia em que se aumentam os impostos, a Petrobras anuncia uma redução no preço de realização da própria Petrobras. Vou fazer 2 ponderações. Tinha um espaço dentro da paridade internacional de preços, quando a gente consulta o mercado, tinha sim um pequeno espaço. Agora, não dá para negar que ontem Gabriel Galípolo esteve com a diretoria da Petrobras e que foi discutido essa movimentação da Petrobras. Não sabemos se a Petrobras faria este movimento se não tivesse sido solicitado pelo Ministério da Fazenda. Sobre o imposto de exportação, sobre esse assunto. Só um minutinho, estou repercutindo aqui com um diretor da ANP, um ex-diretor da ANP, da Agência Nacional de Petróleo, e ele me diz: a criação de uma tributação sobre exportação pode prejudicar a concretização de investimentos, o aumento da produção e prejudicar a arrecadação, as exportações e a geração de empregos no futuro. Joel, queria a sua avaliação. Só passa para o Joel e eu volto para sobre o que você estava falando. Fala. Eu contesto esse raciocínio, essa declaração de que havia um espaço. Mas havia, Hélio. Quem disse isso? A Petrobras? Eu conversei com gente dentro da Petrobras, conversei com gente dentro da Shell, de outras grandes petroleiras, conversei Raquel, na Associação Brasileira dos Importadores, conversei com bastante gente. Ok, não estou disputando que as pessoas tenham falado isso. Eu sigo contestando, porque o preço do petróleo, o preço do dólar, no dia 7 de dezembro, que quando foi o último reajuste da Petrobras, está basicamente no mesmo patamar. E a gasolina subiu no mercado internacional. Então, não há justificativa para a queda. Eu estou contestando esse espaço de 8% que essas pessoas estão falando. É um cálculo matemático, né? Me disseram que tinha 20 centavos, a Petrobras está subindo, vou conferir ali, acho que foram 13 centavos. Diminuindo. Natália me socorre, está reduzindo em 13 centavos, foi isso? Vou conferir o número. Joel, queria a sua análise sobre o movimento todo feito pelo ministro para reonerar a gasolina e sobre o imposto de exportação de petróleo. Perfeito. De maneira geral, na big picture, eu acho que era um movimento economicamente necessário. Isso. O governo desonerou os combustíveis ano passado, isso para a eleição, né? Meses antes das eleições. Isso criou uma conta cara para o Estado brasileiro,
uma conta economicamente também ineficiente para a sociedade brasileira, isso precisava ser revisto. Que bom que a ala do Haddad, que defendia algum tipo de reoneração, venceu essa, porque se dependesse da ala da Glaze, da ala mais, digamos, heterodoxa do governo Lula, a gente teria só esticado a desoneração, sabe-se lá para quando, ou para quando revisassem a política de preços da Petrobras, ou sabe-se lá até quando o Estado brasileiro, ou seja, a sociedade brasileira, ia continuar arcando por meio dos impostos com essa desoneração. Então, o movimento, de maneira geral, eu considero correto. Entendo, sim, a decisão de deixar a gasolina com um imposto mais alto do que o álcool, como forma de combater as externalidades negativas que o combustível fóssil traz. Entendo também a decisão política agora de deixar o diesel com a isenção mais estendida, afinal de contas, é o combustível do transporte público o diesel, já a gasolina mais o transporte particular. Entendo tudo isso. O imposto de exportação é que realmente acende uma preocupação a mais. Acende uma preocupação a mais por quê? Bom, tudo bem, ele está sendo feito com uma finalidade puramente arrecadatória aí pelos próximos meses. Se for só isso e ele terminar, no final das contas não vai ter tido grandes efeitos sobre a economia brasileira. Agora, é um imposto que pune a Petrobras por fazer aquilo que ela faz, exportar, e aquilo que o Brasil, em tese, e na realidade, gostaria que acontecesse. A gente exporte nossos produtos para o resto do mundo de acordo com o preço internacional. Isso pune a exportação. O meu receio é que isso esteja ligado ainda a uma visão, que eu sei que existe sim no governo Lula, de que o ideal seria nem exportar o petróleo. O ideal seria a gente preparar a nossa malha produtiva para fazer todo o trabalho do petróleo aqui internamente e punindo as exportações. É cedo para tirar esse tipo de conclusão, mas vale o alerta. Vou trazer mais repercussão para vocês. Estou aqui conversando com uma fonte do Instituto Brasileiro de Petróleo, né, que representa as grandes petroleiras, e a fonte me diz, olha, é muito ruim, acho que deve ser para compensar a perda com essa reoneração gradual, mas claramente a indústria do petróleo é contra, porque prejudica, ameaça os investimentos que geram divisas e geram royalties. Me diz essa fonte, pode ser um tiro no pé. Gabriela, queria trazer para você mais o aspecto político. Haddad diz logo no começo da fala dele que que Lula só não fez este movimento lá no começo do ano porque estava preocupado com a reação dos caminhoneiros, com possíveis ataques bolsonaristas que acabaram se confirmando no dia 8 de janeiro. Ele realmente, será que foi isso? Ou o presidente estava preocupado também com a sua popularidade? Eu não sei se é uma preocupação tanto com os... Assim, pode ser que tenha acontecido essa preocupação de, né, mobilizações dos caminhoneiros. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Joel, Raquel. Hoje a gente tem Raquel em dose dupla, Raquel e Hélio. E a todas e todos que estão nos acompanhando. Mas eu imagino, assim, como qualquer pessoa, não daria para tomar qualquer atitude tão rápida assim que assumir o governo. Eu acho que é bem razoável esse prazo de 2 meses, né? A gente está no dia 28 de fevereiro, eles teriam mesmo que ter consultado como a... Vocês estão me ouvindo? Perdão, pode seguir. Eu achei que você estava falando do imposto de exportação. De 2 meses você fala para reoneração. Era essa a sua pergunta, né? Não sei se eu entendi. Sim. Foi essa. Da repaginação, de como reestruturar, né? Vai onerar, vai desonerar os impostos, né? Refazer essa política de impostos aí sobre os combustíveis. Eu penso que 2 meses é um prazo bem razoável. Não sei nem se realmente houve uma expectativa anterior disso acontecer, se eles realmente deliberadamente seguraram para só decidir agora. Eu acho que é um prazo razoável, 2 meses, consultar o mercado, consultar os especialistas e ver qual que seria a melhor medida. Eu acho que eles estão começando a caminhar, e falando aí um pouco sobre o imposto de exportação, ele disse que são 4 meses. Eu concordo com o Joel, acho que se continuar com esses 4 meses é um caminho, porque a gente já falou em outros programas aqui da Arena, da dificuldade que existe, né, para conseguir concretizar todos os programas sociais, todas as promessas. A gente tem ali a expectativa, né, de reduzir o imposto de renda sobre, né, as classes mais pobres, enfim, até maio, enfim, aumentar o salário mínimo, tem todas essas medidas, e de onde vai tirar o dinheiro? Então, talvez essa recomposição em 4 meses, o impacto não seja tão desastroso, Hélio, como você está
antevendo, né? A gente tem que cortar de algum lugar para dar de outro lado. O único medo que a gente sempre tem no Brasil é quando surge o imposto para tirar. Então, vamos torcer que sejam por 4 meses. Raquel, sua avaliação desse pacote todo? Vitorioso sai o ministro Fernando Haddad dessa queda de braço com a ala ideológica do PT dentro do governo. Acho que marca ponto o Fernando Haddad com essa decisão. Marca ponto junto ao mercado e marca ponto por causa da remuneração, né? E são quase 30 bilhões de reais que vão voltar para o orçamento. E marca ponto também com os ambientalistas, já que há uma diferenciação, haverá agora uma diferenciação de tarifas para combustíveis fósseis e biocombustíveis, os famosos renováveis. Acho que essa é uma boa demonstração também para um novo tempo que a gente está querendo trilhar, né? Um novo caminho que o Brasil quer trilhar e quer mostrar, inclusive, para o mundo que nós estamos realmente conectados com a pauta ambientalista. Joel, falando um pouquinho agora da Petrobras. O ministro negou várias vezes que isso seja uma interferência na política de preços da Petrobras. Estava discutindo isso com o Hélio, que tinha um espaço na paridade de importação, mas realmente chama atenção o timing. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que é uma questão que vale a pena entrar a fundo. Eu não tenho a resposta para te dar. Eu já ouvi dizer também, li no jornal, que existia ali um espaço da paridade, mas realmente, como é que funciona na hora de tomar a decisão no ajuste fino do preço? Não há, a princípio, não há grandes fatores que nos indiquem que havia um espaço ali, que algo tenha mudado desde a última definição de preço para justificar essa queda. Se já havia um espaço na paridade, por que se escolheu lá atrás pela banda mais alta desse espaço da paridade? Eu também espero e quero saber a resposta, e uma coisa não dá para duvidar. Uma coisa seria a Petrobras, aí, ao longo dos meses, estar fazendo esse ajuste. Agora, até anunciado para amanhã, mas não tem a menor dúvida que isso é um acerto junto do governo. Teve alguma reunião, teve alguma decisão para o Haddad vai anunciar esse pacote, a Petrobras vai baixar o preço. Politicamente funciona. Tá? Politicamente funciona. Por quê? Porque se você reonerar e no mesmo momento a gasolina começar a subir, evidentemente vai gerar muita insatisfação popular. Você conseguir reonerar num momento em que a gasolina está caindo, a população vai passar pela reoneração sem nem direito perceber que ela estava acontecendo. Isso é um enorme ganho político. Toda a pergunta é, existem motivos reais, ou seja, motivos de mercado, de oferta e demanda, do preço real do petróleo e da gasolina no mercado, que justifiquem essa redução? Ela está dentro dos parâmetros do mercado ou não? Ou foi apenas uma redução decidida politicamente e que, portanto, por estar se afastando do que os parâmetros do mercado, de oferta e demanda indicam, vai representar uma internalização de custos para a Petrobras, de dano, né? de menos receita para a Petrobras. De novo, pelo que eu apurei, neste momento está dentro dos parâmetros. Só que isso é muito fluido, varia conforme o dólar, varia conforme o preço do petróleo. Hélio, jogando de novo para você trazer essa questão para nós. E aí queria mais uma vez entrar agora na repercussão no mercado financeiro. Estou aqui conversando com operadores, eles estão me dizendo: juro futuro subindo 20 pontos, ações de empresas de petróleo caindo mais de 5%, por exemplo, a PetroRio, né? E dizendo que, olha, como é que essa taxação pode prejudicar muito essas empresas. Dólar também, né, subiu um pouquinho. O governo queria um impacto reverso. Ele queria um impacto positivo da recuperação da arrecadação. Certo? Porque realmente é uma vitória do Haddad, está tendo uma recuperação da arrecadação. Se ele não tivesse conseguido reonerar a gasolina, a gente ia estar aqui mostrando quanto a ala política conseguiu de novo vencer o ministro da Economia. E aí, o mercado não está satisfeito nunca? Estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo. Perfeito. Raquel, o mercado entende uma diferença grande entre você reonerar, já que você escolheu que não quer cortar gastos, que é o que eles deveriam fazer, o mercado entende que uma coisa é você reonerar o imposto da gasolina e do álcool, e fez só em parte. A outra coisa é você diminuir o preço da Petrobras no dia em que você faz isso, prejudicando a Petrobras.
O mercado não vai gostar disso e não está gostando. O outro é você impor um imposto de exportação sobre o petróleo bruto no mesmo dia que você está fazendo tudo isso. Então você tem muita notícia ruim misturada aí no meio. E dá uma indicação que a gente está, em 2 meses, fazendo o que a Dilma fez em 4 anos, que quase quebrou a Petrobras. Lá atrás, a Petrobras se tornou a empresa com o maior endividamento do mundo porque o governo influiu nos preços, determinou preços fora de preços de mercado. E a Petrobras quase quebrou, teve que, depois do governo Temer, entra o Pedro Parente, conserta, sana a companhia, e agora, de novo, em 2 meses, o governo PT está fazendo o mesmo filme de lá de trás. Será que o Hélio está exagerando, Gabriela? Eu sinto, entendo a sua crítica, mas acho que o governo Dilma foi bem pior. Acho que a Gabriela vai ter uma opinião divergente de nós dois. Em 2 meses não foi, não. Gabriela. Eu sempre defendo a Dilma aqui, né? Então, não, mas vamos voltar para o Haddad. Hélio, eu acho que ainda está muito cedo, né? Realmente, o mercado tem esse impacto, mudou, aumentou o imposto, né? Então, o mercado, isso é comum, não é porque está acontecendo agora, mas é comum que o mercado, a primeira reação seja sempre no dia negativa. Não, acho muito difícil. Como disse a Raquel, é difícil agradar o mercado, mas acho que a gente precisa dar um prazo. Acho que eu concordo muito com as medidas que foram tomadas. Acho que a gente precisa pensar, né, nas prioridades do governo. Os compromissos desse governo foram com as políticas sociais e eles precisam aí... É uma coisa que é engraçado, Raquel, gostei muito do que você falou. Engraçado, porque o mercado vinha cobrando, olha, precisa pagar a conta. O Haddad está caminhando, né, o ministro está caminhando aí, olha, vamos ajustar a casa, vamos ver, tira aqui, bota ali. Está tentando fazer uma composição de forças. Existia ali um espaço, né, com relação ao preço no mercado internacional, então deu para ele fazer esse manuseio. Penso que tenha, de fato, acontecido algum tipo de acordo, né, para, no mesmo dia, abaixar os preços dos combustíveis, também para não afetar tão diretamente o consumidor. Então, me parece que eles estão caminhando, estão conseguindo conciliar a política fiscal e a política de governo, as promessas de governo. Eu acho que a gente precisa dar um tempo, Hélio, precisa dar um tempo para ver os resultados. A decisão foi adotada hoje, né? Rapidinho para mudar de assunto, porque esse debate ainda vai render muito, Joel. Eu acho que esse debate todo ele ilustra um pouco a tentação perigosa que é essa Petrobras nas mãos do Estado brasileiro. Mas é o tempo inteiro com o governo com essa grande tentação de vamos baixar o preço dos combustíveis, vamos agradar os consumidores, vamos apostar no petróleo como a saída que a grande estatal brasileira vai fazer investimentos, o pré-sal vai trazer o grande crescimento brasileiro. E isso nunca deu certo. Isso nunca veio e, pelo contrário, as empresas de petróleo do mundo que dão certo, e muitas delas são estatais, hein? Não é só privadas não, muitas são estatais, mas elas se comportam como empresas de mercado, cobram o preço de mercado do petróleo e trabalham buscando lucro. O Brasil tem uma tentação enorme de querer sair disso, de querer tratar ela como uma empresa que deveria buscar um fim social. Só que a produção de petróleo, gente, ela não é uma coisa que depende de uma empresa com uma finalidade social para fazer. Tanto é assim que diversos países nem têm empresa de petróleo porque não tem reservas e a vida segue. A empresa estatal ela é importante naquilo em que uma gestão puramente buscando lucro não seria capaz de fazer. Ou então que tem que servir uma grande parte da população que não vai ter como pagar ou coisas assim. Não existe motivos para a Petrobras continuar estatal. E continuando estatal, se comporte como uma empresa estatal norueguesa, siga o preço de mercado e ponto final, fuja do modelo da Venezuela que deu no que deu.